A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Agora hoje eu quero que vocês abram comigo em 2 Pedro. O segundo capítulo, começando com o versículo 5. Espero que tenham trazido suas Bíblias porque queremos falar sobre um assunto muito importante hoje. O julgamento de Deus, o amor de Deus e a vinda de Jesus Cristo e o fim dos tempos. Não o fim do mundo. Não vai haver um fim para o mundo, mas vai haver um tempo em que esse sistema dominado pelo diabo, o sistema dominado pelo mal vai ter fim. Isso vai acabar. E Cristo vai voltar. E queremos falar um pouco sobre isso hoje. Segundo capítulo de 2 Pedro, versículo 5. E não poupou o antigo mundo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa essas cidades, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Se você está passando por uma série de tentações, saiba que Deus tem poder para livrar você. Se você se voltar para Ele e orar pela fé e crer. E para reservar os ímpios para o dia do juízo, a Bíblia diz: aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que vivem vidas perversas, estão sendo reservados até o dia do juízo. Há um dia do julgamento chegando. A história bíblica de Sodoma e Gomorra chega até nós hoje como um exemplo do que poderia acontecer mesmo nesta década, ou nas próximas décadas, se não nos voltarmos para Deus. Agora, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades. Elas estavam no lugar que agora é o Mar Morto, no Oriente Médio. O Mar Morto é um lago interior de 10 milhas por 50 milhas no Vale do Baixo Jordão. É um corpo de água saturado de minerais que está a 1.260 pés abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa do mundo. Em Gênesis capítulo 13, lemos sobre Abraão. E Abraão está passando por aquela parte do mundo com todos os seus rebanhos e toda a sua família, indo para a terra que Deus lhes havia prometido. Ele era um homem de Deus e ele tinha seu sobrinho com ele chamado Ló. E ele viu que os servos de Ló e seus servos não estavam se dando muito bem. Então ele lhes disse: Ló, vamos nos dividir. Nós nos tornamos muito grandes, somos muitos. Nosso gado se multiplicou. Seu gado e o meu gado estão se misturando. Você escolhe onde você quer viver. Se você quiser ir para o oeste, em direção ao que hoje é a Palestina, ou se você quer atravessar o Jordão e ir para o Vale do Jordão, que é exuberante como o Jardim do Éden, você escolhe e eu tomo outro caminho. Então Ló olhou para o seu redor e olhou para Sodoma. E viu que
era uma parte muito rica do mundo, uma parte muito maravilhosa para se viver. Ele consultou sua esposa. Ela disse: de qualquer forma, queremos ir para Sodoma. Ela queria ir para onde os bons tempos estavam fluindo. E então Ló disse a Abraão: tudo bem, tio Abraão, nós vamos. Escolhemos ir para Sodoma e Gomorra e descer para o vale verdejante do Jordão. E levaremos nosso gado e nossos servos e nosso povo e nossa família para que lá venhamos a viver. Abraão concordou. Ele disse: tudo bem. O Mar Morto era cercado naquela época. Não era o Mar Morto, é claro, mas naquela época era uma parte exuberante. Incrivelmente exuberante, a parte mais linda do mundo. Mas com sua riqueza veio um estilo de vida de hedonismo, obsessão sexual e perversão. O mesmo que dificilmente foi igualado na história do mundo. Então, hoje a palavra Sodoma é usada para descrever um certo estilo de vida que as pessoas podem adotar. Assim como Deus enviou um dilúvio para destruir uma humanidade corrompida nos dias de Noé, assim sobre Sodoma e Gomorra ele enviou um julgamento de fogo totalmente destruidor. E aquele fogo de enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra não apenas a destruiu, mas afundou aquela parte do mundo até a parte mais baixa da terra. Agora, quais foram os pecados de Sodoma? Por que Deus permitiu que esse julgamento caísse sobre aquelas cidades? O primeiro pecado que eles tiveram foi uma falsa segurança. Eles estavam seguros. E hoje temos uma segurança por trás de nossos oceanos e por trás do nosso poder militar. O presidente Winston declarou que o mundo inteiro pode estar inconsciente à beira de um abismo. E você viu em seus jornais esta manhã os problemas que eles estão tendo na Rússia agora, no governo. Temos uma falsa segurança. Ai daqueles que descem ao Egito. Agora, o Egito naquele dia não tinha muito a ver com o povo israelense. E ainda assim, vez após vez, os israelenses desciam ao Egito em busca de ajuda. E ele disse: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda e ficam ali confiando em seus cavalos, confiam em seus carros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Agora, os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos são de carne e não espírito. O profeta Isaías está falando no capítulo 31, quando diz: eles tinham uma falsa segurança. Eles pensavam que estavam absolutamente seguros. Ninguém jamais poderia tomar Sodoma e Gomorra. Jamais. Então, seu segundo pecado que a Escritura menciona é o prazer. Eles viviam para o prazer. Em Jó, capítulo 20, o 5º capítulo diz: a alegria dos ímpios é curta, a alegria dos hipócritas apenas um momento. Você só tem um momento para apreciá-la, então você tem a eternidade para se arrepender. A Escritura diz: há prazeres no pecado por um momento. Então, tudo acaba e não há nada além do remorso e da culpa. A Escritura diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mesmo no riso, diz a Escritura, o coração está triste e o fim da alegria é tristeza. Mesmo quando você está rindo, muitas pessoas passam por isso. Mesmo quando estão rindo, o coração está triste. No Salmos 53, versículo 1 diz: o tolo diz em seu coração que não há Deus. Se você se voltar para a língua original em hebraico, aqui está o que diz: o tolo diz em seu coração não há Deus. Ele não está dizendo que Deus não existe. Ele está apenas dizendo não há Deus. Veja, você não pode provar cientificamente que há um Deus. E você não pode provar cientificamente que Deus não existe. Mas todo mundo sabe que deve haver um Deus. E então, há outro pecado que Sodoma e Gomorra cometeram. Foi excesso de indulgência.
A maioria do mundo, uma grande parte do mundo, vive abaixo do que chamamos de nível de pobreza. E em Lucas, capítulo 21 diz: E tomem cuidado vocês mesmos, para que em nenhum momento seus corações fiquem sobrecarregados com a glutonaria, a embriaguez e os cuidados dessa vida, de modo que aquele dia venha sobre vocês sem perceberem. John Stewart escreveu há algum tempo: as pessoas não decidem ser bêbadas ou viciadas, ou drogadas, ou prostitutas, ou assassinadas, ou se tornar ladrões, mas eles armam suas tendas em direção a Sodoma e os poderes do mal os vencem. E quantos de nós não somos assim? Armamos nossas tendas em direção a Sodoma. Nós meio que vivemos metade em Sodoma e metade com Abraão. Nós meio que gostamos de Sodoma. Nós ansiamos pelas coisas que Sodoma tem. Gostamos de ter a diversão e o prazer que imaginamos que eles estão tendo. Gostaríamos de ter tudo o que o mundo oferece, todo esse dinheiro. Mas os poderes do mal venceram você e você morrerá antes do seu tempo e estará perdido sem Deus. Em Judas, versículo 12 diz: há manchas em suas festas de caridade quando eles festejam com você, alimentando-se ali como se não tivesse medo. Quantas vezes vemos eventos de caridade e agradecemos a Deus porque eles existem, mas muitas pessoas que estão ali não estando sinceras, estão ali como pessoas interesseiras. Eles vão para se divertir e serem vistos. E há um ponto em sua caridade, e esse é o ponto, a hipocrisia. E então, o povo de Sodoma e Gomorra tinham alguns novos deuses e estranhos. Sempre que um homem busca, honra ou exalta algo mais do que a Deus, isso é idolatria. E há muitos de nós que somos culpados de idolatria, mas não percebemos isso. No Salmos 44 diz: se nós esquecemos do nome do nosso Deus ou estendemos a mão a um Deus estranho, Deus nos sondará. Romanos capítulo 1 diz: nós mudamos a verdade de Deus em mentira e adoramos e servimos a criatura mais do que o Criador. Nós adoramos nossos corpos e adoramos nossos bons momentos e gostamos mais de gastar em cosméticos do que adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro e a Cristo. Isso é o humanismo moderno. Então, eles também eram culpados da ganância. A ganância era uma praga na vida do povo de Sodoma e Gomorra. Era um dos vícios que hoje tem milhares de americanos, como o vício no jogo. E parte da motivação do jogo é a ganância. Trabalhadores em todo o mundo industrializado estão se tornando cada vez mais traumatizados pelo excesso de trabalho e seu esforço para ganhar mais que suas necessidades exigem. Então, negligenciamos nossa família para conseguir mais dinheiro para que possamos gastar naquilo que é desnecessário, em nossas próprias ganâncias. E então, nos pecados de Sodoma e Gomorra, tão ruins que Deus os abandonou. Em Romanos capítulo 1 diz que Deus simplesmente os deixou. 3 vezes ele disse que os deixou. Deus desistiu de você? Não. O próprio fato de você estar aqui hoje mostra que Deus não desistiu de você. Deus ainda está falando com você. Ainda há uma chance para você vir a Cristo. Ainda há uma oportunidade para você receber o amor de Deus e o presente de Deus em Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 3 diz: os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos. E qualquer um que acredita em alta moralidade hoje é ridicularizado. Jeremias disse que eles tinham esquecido como corar, como ter vergonha. E há muita verdade nisso.
Agora, Deus avisa Sodoma. Ele enviou alguns anjos a Abraão para dizer a Abraão o que ele iria fazer. Ele iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E Abraão disse: espere um minuto, Senhor. Se eu encontrasse alguns verdadeiros crentes em Sodoma, se eu encontrasse 50 homens justos, o Senhor os pouparia? E Deus disse sim. Ele não conseguiu encontrar 50, então ele baixou para 40, depois para 30, depois para 20 e finalmente ele disse: se eu encontrar 10, Senhor, o Senhor os pouparia? E Deus disse sim. Se você encontrar 10 pessoas justas em Sodoma, eu pouparei Sodoma. Mas ele não conseguiu encontrá-los. E isso é uma lição para nós, a importância de uma minoria dedicada, uma minoria de pessoas que acreditam e vivem isso. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um pequeno remanescente, seríamos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra, diz Isaías capítulo 1 e o versículo 9. Para vocês cristãos, Jesus está dando um aviso. Ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Os anjos disseram para você não olhar para trás. Se você olhasse para trás, você seria transformado em uma coluna de sal. Bem, ela olhou para trás e ela foi transformada em uma coluna de sal. E Jesus disse: lembre-se da mulher de Ló. Esse é o exemplo de Deus para nós hoje. Lembre-se da mulher de Ló. Um dos versículos mais curtos de toda a Bíblia diz: não olhe para trás. Muitos de nós olhamos com saudade para o mundo e muitos são como Demas, tendo deixado a Cristo por causa do amor deste mundo presente. Agora, o clímax da história será o julgamento. A Bíblia avisa que o mundo está prestes a um julgamento gigantesco. O único ponto positivo é o retorno prometido de Jesus Cristo. Porque a Escritura ensina que do Gênesis ao Apocalipse, Cristo vai voltar algum dia. Ele estabelecerá seu reino, e o mal e o diabo serão eliminados, e esse será o reino de Deus aqui na terra. O céu será implantado aqui na terra quando Jesus Cristo voltar. Veja, Jesus Cristo nos amou tanto que foi à cruz e morreu por nós. Ele levou todo o inferno e todo o julgamento sobre si naquela cruz. E a Escritura diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto esse mundo presente, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso inclui você. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você diz: bem, quando Jesus Cristo voltará? Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente meu Pai. Não sabemos o dia, não devemos especular. Está chegando, é certo. Ele nos deixou certos sinais. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar em todos eles hoje. Acredito que cada um desses sinais está sendo cumprido agora mesmo. E Cristo pode voltar a qualquer momento. Como Cristo virá? Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que tempo glorioso será quando Cristo retornar! A voz do arcanjo, estou ansioso para ouvir essa voz. Nunca ouvi um arcanjo. E a trombeta de Deus, que trombetas serão essas? Esse também será um tempo de julgamento pessoal quando você, se realmente nunca recebeu a Cristo, você pode ser batizado, pode ser confirmado e pode ser membro da igreja e tudo o mais. Isso é maravilhoso, sou grato, mas isso não é suficiente. Jesus Cristo falou para Nicodemos e disse: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Você deve nascer de novo. No momento em que você recebe Cristo, no momento em que você abre seu coração e se rende a Ele como Senhor, Mestre e Salvador, naquele momento, seu nome está escrito no livro da vida.
E se você não tem certeza que seu nome está escrito naquele livro, o livro da vida, você nunca deveria sair desse estágio sem resolver essa questão. Porque somente aqueles que estão escritos no livro da vida entrarão no reino de Deus. Veja, para aqueles que estão escritos no livro da vida, Jesus Cristo morreu na cruz. Eles colocaram pregos em suas mãos e espinho em sua testa, e uma coroa de espinho estava ali ferindo a sua fronte. E ele sofreu uma das mortes físicas mais agonizantes que uma pessoa pode sofrer. Mas isso não foi seu sofrimento real. O sofrimento real de Jesus Cristo foi quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento Deus levou seus pecados e meus pecados e colocou sobre Cristo. Ele carregou nossos pecados. Ele foi para o inferno por nós. Ele levou um julgamento por nós. Então, a cruz é um julgamento. O que você tem que fazer? Arrepender-se de seus pecados. E você não tem certeza de ter se arrependido. Para se render totalmente a Cristo de todo o seu coração, sua mente e seu corpo, sua vida, para que Cristo seja o primeiro em sua vida. Vou pedir que você faça um compromisso com Deus nesse momento. Vou pedir que você faça o que vimos milhares de pessoas fazerem na semana passada. Levante-se do seu assento, aonde quer que você esteja nesse estágio, e venha aqui à frente. E depois que todos vocês vierem, eu vou fazer uma oração, trazer uma palavra para vocês e vou dar algumas literaturas para você levar de volta para casa. Vocês podem nunca ter outro momento como este enquanto viverem. Quantos de vocês verão outra oportunidade como esta? Deus está falando com vocês agora. Aqui, venha para Jesus, levante-se do seu assento. Vocês que têm assistido pela televisão, vocês podem tomar a mesma decisão aonde quer que vocês se encontrem. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, obrigado pela sua companhia. Dê um like para abençoar esse canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, a informação é muito importante. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. E considere abençoar o canal Boas Novas Guarabira com a sua melhor oferta. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Deus vai te abençoar poderosamente. Está escrito: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quando você fizer sua transferência bancária ou abençoar pela chave Pix, vai aparecer o seu nome. Nós vamos colocar o seu nome no caderno de oração e vamos orar pela sua vida espiritual, material, física, financeira, profissional e familiar. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.